me fala um pouco mais desse seu estudo. O que você vai fornecer, no caso, ajudar os talentos? Isso que eu fiquei curiosa. Que legal. Nani, assim, eu tive uma formação já tardia, né? Acho que foi em 2017, quando eu me formei numa licenciatura em História. E por ser licenciatura, a gente tem toda uma temática pedagógica, né, que você tem que se aprofundar. E eu saí dali querendo dar aula, né? Eu não ia me tornar um professor de história àquela altura do campeonato, né? Mas eu quis voltar para dar aula exatamente, né, virar um educador dentro do audiovisual, né? Então, eu tive a oportunidade de entrar na Academia Internacional de Cinema como professor de produção de casting dentro do curso livre de produção, né? Ali, isso aconteceu de 2016 até o início desse ano, né? Então, eu sempre tinha a oportunidade de conhecer pessoas que tinham interesse em trabalhar na área e eu trazia essas pessoas, né? Eu trouxe essas pessoas para o mercado, né? E aí é onde eu acho também que a publicidade, né? Mais uma vez falando da publicidade, é um lugar que é uma porta de entrada para todo tipo de profissional, seja o profissional ator, seja o profissional técnico, né? Do audiovisual. Porque tem muita demanda e tem mais dinheiro. Então, tem uma estrutura que você sempre cabe você colocar um segundo assistente de direção de elenco, né? Então, foi dessa forma que muita gente eu vim trazendo, né? Era como uma devolutiva para o mercado audiovisual de tudo que eu tinha conquistado. Eu ia lá, ensinava, falava da minha profissão e, ao mesmo tempo, eu trazia as pessoas para trabalhar comigo e pessoas que depois foram para a área executiva, para a área de direção. Mas que né? ótimo, porque nós precisamos casting. disso. Exatamente. Né? São que todos querem. Oportunidade, Exato. dar um segmento. Eles estudaram e agora? O que eu faço? Agora Pois você segue esse caminho. Mas aí eu fiquei com esse lugar e o elenco, né? Como é que também, eu que comecei elenco. a trabalhar nos anos 90 como agente também, né? No final dos anos 90 eu trabalhava numa agência de atores, eu fiz teatro, então esse lugar da empatia, de me colocar no lugar do ator vinha realmente, Que é o sabe, que se nós já estávamos desenvolvendo. conversando antes, é que é muito sofrido os bastidores, né? A gente conversando antes, porque eu quero que todos estejam nos projetos. E tem projeto que não tem um perfil, ou tem diretores de elenco que não dão a chance. E ainda não se paga um cachê-teste para fazer, no caso, dramaturgia, né? No caso de série, longa. Eu falo, gente, eles precisam de um teste, de uma chance. É muito difícil. O ofício de ator é muito difícil. Então, foi justamente aí que eu falei, tá, eu estou nessa partilha com o mercado, né, dentro da Academia Internacional de Cinema, dando aula de produção de elenco, falando do meu ofício, trazendo pessoas para o mercado, mas e o elenco, né? Uhum. É a matéria-prima, né, da nossa profissão, né? E são seres humanos, né? Então, eu comecei a fazer, a convite muitas vezes de agências, de produtoras de conteúdo para atores, né? Eu comecei a fazer uma masterclass, uma palestra, né, teórica de introdução ao mercado audiovisual. Aos poucos, eu fui sentindo essa necessidade do elenco de ter ações mais práticas, então eu fui trazendo, aos poucos, essa relação com a câmera, né, de acordo com a vivência que eu já tinha, né, nos bastidores, eu fui passando isso adiante. E isso foi culminando, claro, eu abri mentorias também, consultoria artística, que eu fiz ali em torno de 2022, 2023. Enfim, tiveram uns 2 anos que eu abri mentoria, consultoria artística também, né, onde eu sempre perguntava para o talento onde que você se vê, né? Eu fazia umas provocações, porque a pessoa precisa ter referência, né? Uma base de tudo, a pessoa ter referência, e principalmente referência nacional, né? Eu falo sempre deles poderem orbitar no mesmo lugar onde eles querem participar, né? Então, eu sempre colocava eles nesse lugar, porque se a pessoa não se enxerga dentro do mercado audiovisual, não vai esperar que um agente, que um diretor de elenco, um diretor de cena, que a veja, né? Eu digo isso, perfeito a colocação. Ela precisa se colocar, né? Se você não acredita em você, por que uma outra pessoa vai acreditar? Exato. Então, até assim, faz onde, sentido, né? Que né? tipo de personagem, que tipo de ator que eu sou, né? Tipo de personagem. E depois também a relação da consultoria em si. Por que você busca uma consultoria só para você ficar conhecido, né? Eu tenho recursos aqui para dar, mas depende muito do que você precisa, né? Então, a partir disso, desenvolvia-se ali uma consultoria artística. Mas os cursos, né, de interpretação, que eu fui fazendo mais interpretação voltada para uma interpretação mais realista de cinema, que era uma demanda de mercado, é uma demanda, né, em tudo que eu faço, né, com os atores e as atrizes, eu fui desenvolvendo construtores de cenas.
Então, eu tornava o ator personagem e autor ao mesmo tempo, né? Da sua própria história ali. Então, na verdade, eu sempre partia das referências, né? A gente usava no princípio do ChatGPT, inteligência artificial, para poder colocar essas referências, né? Poder trazer referência de autores, de diretores, enfim, você fazia uma conteúdos. Pesquisa, então quer Era dizer uma que pesquisa, uma referência. o chat te ajudava. Na verdade, eu instigava o elenco a buscar essas referências. Aí, com essas referências, a gente desenvolvia uma cena. Porém, aquela coisa flat da inteligência artificial, né? Então, a partir da hora que essa cena estava criada no ChatGPT, eu começava a trabalhar com o elenco, o lugar de personalidade e o entendimento do conflito que estava em cena, né? E aí é que esbarrava realmente nessa dificuldade. Além da questão da falta de referência, faltava muito esse reconhecimento de quem eu sou, sabe? Enquanto personalidade. É um autoconhecimento, mas também é um lugar de não ser uma cópia.